O sangramento nem sempre é um sangramento que nós vemos. Podemos ter um sangramento visível, por exemplo, nas narinas, na boca, quando nos cortamos, nós vemos o sangue a sair. Ou podemos ter aquilo que nós dizemos que é um sangramento invisível, que é um sangramento que pode ocorrer ao nível dos músculos, que nós chamamos hematomas, pode ocorrer ao nível da pele, que tem alterações principalmente nas pessoas claras, que é mais fácil de notar, que são alterações, pode ter manchas vermelhas, pode ter pontilhados vermelhos, que nós chamamos petequias e equimoses. Se conheces alguém com sangramento de repetição de causa inexplicada, pode ser hemofilia. Então, acompanha até o final este conteúdo. Para um doente sangrar, nós temos que avaliar 3 fatores. O doente pode sangrar se tiver lesão local, por exemplo, quando nós nos cortamos, começamos a sangrar. Pode ter sangramento por alteração de plaquetas, que são umas células que ajudam a controlar o sangramento, ou pode sangrar por alteração de fatores de coagulação, que são umas substâncias, umas proteínas que ajudam as plaquetas a controlar o sangramento. E é aí onde nós temos a hemofilia, a alteração dos fatores de coagulação e, consequentemente, o doente sangra. A hemofilia é uma coagulopatia, como nós falamos aqui em medicina, aqui na hematologia, uma coagulopatia é ligada ao cromossoma X, é uma doença genética recessiva ligada ao cromossoma X. Isto quer dizer que é transmitida dos pais para os filhos. É mais comum no sexo masculino, porque, como já tinha referido, como é ligada ao cromossoma X, o homem o sexo masculino tem um cromossoma X e um cromossoma Y. Portanto, se tiver alterações no cromossoma X, ele já desenvolve a doença. Enquanto a mulher tem 2 cromossomas X. Então, se tiver alteração em um dos cromossomas X, tem o outro cromossoma X para compensar e a mulher não desenvolver a doença. Quando nós falamos de sangramento, além de nós termos aqueles 3 aspectos que já tinha referido, em relação à lesão local, em relação à alteração das plaquetas, em relação à alteração dos fatores de coagulação, tem situações onde há uma mistura destes três elementos. Por exemplo, se é um homem com hemofilia tem alteração dos fatores de coagulação e vai fazer uma extração dentária, vai retirar o dente. Ao retirar o dente, cria-se uma lesão local, então ele pode sangrar por esses 2 motivos. Então, quando nós fazemos a abordagem em termos de tratamento, primeiro aspecto é parar o sangramento, é estancar a hemorragia. Nem sempre é possível, com medidas locais, estancar a hemorragia, mas a primeira abordagem é nesse sentido, estancar a hemorragia. A segunda abordagem é em repor o fator que está em falta. Quando nós falamos de hemofilia, temos hemofilia A, que é déficit de fator 8, temos a hemofilia B, que é o déficit de fator 9, e tem uma hemofilia que é muito rara, que é a hemofilia C, que é déficit de fator 11. Então, depois de nós termos medidas para controle local do sangramento, temos que fazer reposição do fator em falta. Se for um paciente que tem hemofilia A, temos que dar o fator 8. Se é um paciente que tem hemofilia B, temos que dar o fator 9. Então, o tratamento, o manejo, não necessariamente o tratamento, o manejo sempre começa com medidas locais para parar o sangramento. Às vezes é fazer um penso compressivo na área de sangramento, às vezes é colocar gelo para diminuir a perfusão e reduzir o sangramento. E termina sempre com a reposição do fator 8 ou fator 9 que está em falta. Quando nós falamos dos cuidados em relação
Porque é uma doença genética hereditária. Nós precisamos de fazer sempre avaliação familiar para ver se esta doença ou se há historial de sangramentos na família, que é para nós prevenirmos ou prevermos que provavelmente um dos filhos possa ter a doença. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sempre termos em conta estes pequenos sintomas que em princípio vão ocorrer nas crianças. Um aspecto que eu digo sempre aos estudantes é diagnóstico tardio, prognóstico sombrio. Então nós temos de detectar estes pacientes ainda antes do primeiro sangramento ou logo no primeiro sangramento, que é para nós prevenirmos que o paciente desenvolva outros sangramentos que podem levar primeiro à diminuição de qualidade de vida. Por exemplo, se este paciente sangrar nas articulações, principalmente nas grandes articulações, nas articulações dos joelhos, dos cotovelos, ele pode, por causa de vários episódios de sangramento, pode ter destruição desta articulação e ele ter dificuldade em deambular, passar a vida com dor e a precisar de analgesia para controle da dor. Então é importante nós detectarmos estas crianças antes mesmo de ter estas complicações que são limitantes da qualidade de vida destas crianças. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é nós termos em conta que há vários tipos de tratamento e neste momento o que é que tenta-se fazer aos pacientes com hemofilia é a profilaxia. Detectar a criança após o primeiro ou mesmo antes do sangramento, fazer-se o diagnóstico de certeza e depois colocar estas crianças em profilaxia para evitar que a criança possa ter outros sangramentos. E isto é possível desde que nós tenhamos o fator para fazer a profilaxia. Porque o grande problema é que este paciente não consegue produzir o fator 8. Por isso é que fica propenso aos sangramentos. Se ele tiver profilaxia, isto é, tiver administração do fator 8, previamente aos sangramentos, ele vai ter este fator a circular no organismo e com isso não vai desenvolver o sangramento secundário à alteração de coagulação. Então, apesar de ter esta doença, apesar de ser hemofílico, ele passa a ter uma vida normal, como uma pessoa qualquer. Mas precisa sempre de reposição deste fator. E é importante nós conseguirmos chegar ao diagnóstico nas fases iniciais e não nas fases onde os pacientes nos apresentam já com alterações das articulações, já com vários episódios de sangramento. E às vezes chegam numa situação onde já tem sangramentos graves, como é o sangramento ao nível do sistema nervoso central, ou sangramentos ao nível do trato gastrointestinal, que já precisam de receber sangue, de fazer transfusão de glóbulos vermelhos e já têm complicações. Então o objetivo sempre é fazer um diagnóstico rápido, inicial, para que não tenha um prognóstico sombrio, que é o que temos como complicação nos nossos doentes. Primeiro aspecto que volto a referir em relação à profilaxia, mas nós somos um país com bastante limitação de medicamento, tanto limitação de medicamento quanto limitação de diagnóstico, porque nós precisamos de chegar à conclusão que este doente tem hemofilia primeiro, e para chegar a esta conclusão tem o historial de sangramento, historial na família, depois tem que fazer testes para chegar à conclusão. E o primeiro teste é o coagulograma, que nos mostra esta parte da coagulação, e depois tem os testes de certeza, que é o doseamento ou do fator 8 ou doseamento do fator 9. E o nosso sistema nacional não tem capacidade para fazer. Neste momento é só o laboratório do Hospital Central que tem capacidade para fazer os testes, os doseamentos de fator 8 e de fator 9. E às vezes nem o Hospital Central tem capacidade de fazer este doseamento. Portanto, a primeira coisa é nós termos capacidade de diagnosticar, de chegar à conclusão que este paciente tem hemofilia.
O segundo aspecto é nós termos o fator para fazer profilaxia, para evitar que o paciente tenha sangramento, ou fazer a reposição do fator quando o paciente está numa situação de sangramento. E nós também não temos fator em quantidades para conseguir suprir a todos os doentes do país. A hemofilia é uma doença hematológica considerada rara, porém no nosso meio, principalmente no serviço de hematologia, tem sido frequente e este sangramento pode surgir em diversos órgãos e causar um AVC hemorrágico, hemorragia digestiva, nasal, entre outras. Por isso, não ignore este conhecimento e partilhe, porque podes ter um amigo ou conhecido que necessita desta informação. Não esqueça de deixar o seu comentário se esta informação foi útil para si e subscreva-se se ainda não o fez.